O Al Hilal chocou o mundo, eliminou o poderoso Manchester City do Pep Guardiola e será agora o adversário do Fluminense nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nesta sexta-feira, Renato Gaúcho e seu time de guerreiros terão que encarar um dos times de maior investimento da Arábia Saudita e que tem alguns brasileiros no time também. Nesse vídeo eu vou analisar o time e o momento do Al Hilal, para que a gente possa entender quais são as chances do Fluminense de chegar até a semifinal. Não perca nada sobre a Copa do Mundo de Clubes no aplicativo SofaScore, que é parceiro do canal. Lá você confere escalações, estatísticas, horários dos jogos, resultados e muito mais. Link para baixar o SofaScore vai estar aqui na descrição. Lá você consegue ver tudo a respeito do seu time de coração, tabelas, uma análise detalhada sobre o desempenho de cada jogador. E o melhor de tudo, o aplicativo é totalmente gratuito. Então se você ainda não conhece o SofaScore, o link vai estar na descrição ou então só escanear esse QR Code aqui. Momento do Al Hilal. Para falarmos do momento do Al Hilal, precisamos primeiramente puxar o histórico da temporada. Pegando o histórico dessa temporada do Al Hilal, é uma temporada de certa forma que é considerada uma temporada fracassada. Porque o Al Hilal, pelo investimento que tem, espera-se que todo ano vá levantar ali pelo menos 2, 3 títulos. E isso não aconteceu dessa vez. Eles não levaram o campeonato nacional, foram eliminados na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, e até por isso que eles trocaram de treinador. Demitiram o português que vocês conhecem, o Jorge Jesus, e contrataram agora para o Super Mundial o Inzaghi, que estava até então treinando a Inter de Milão. Então eles não vinham fazendo uma boa temporada, ficaram abaixo da expectativa e estão começando um trabalho totalmente novo no meio da Copa do Mundo. Agora a gente precisa saber separar o que vinha sendo a temporada do Al Hilal e o que ela passa a ser a partir do início do Super Mundial. Porque se eles vinham decepcionando em competições domésticas, a verdade é que no Super Mundial eles têm representado. Primeiramente, eles estão invictos, não perderam nenhum jogo. Eles acabaram passando na segunda colocação do grupo H, que era o mesmo grupo do Real Madrid. Na fase de grupos, eles empataram com o Real Madrid em 1-1, sendo bem melhores do que o Real Madrid, especialmente no primeiro tempo, criando várias oportunidades. Depois eles empataram em 0-0 com o Red Bull Salzburg e na última rodada derrotaram o Pachuca pelo placar de 2-0. Então a campanha deles na fase de grupos já foi uma boa campanha, com destaque para esse jogo que eles fizeram contra o Real. O Real estava com todas as principais estrelas em campo. Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Valverde, e se não fosse o Courtois, o Al Hilal teria vencido o jogo. Agora, é óbvio que o jogo de mais destaque do Al Hilal até o momento na competição aconteceu ontem, nas oitavas de final, onde eles surpreenderam, chocaram o mundo e conseguiram eliminar o poderoso Manchester City do Pep Guardiola, que todos nós sabemos que era um dos times a ser batido dentro da competição. Um time que gosta muito de ter a posse de bola, que vai aos poucos amassando o adversário ali na intermediária, rodando a bola de um lado para o outro, cruzam a bola, tem o Haaland dentro da área, tem pontas que são muito habilidosos, são agressivos. E outra coisa também, o City investiu uma nota para reforçar o time para o Super Mundial, contratando Nouri, contratando Cherki, Reinders, e mesmo assim o Al Hilal conseguiu a classificação de virada na prorrogação, vencendo por 4-3. Então eles vão agora para as quartas de final contra o Fluminense com a moral elevadíssima. Afinal, eles enfrentaram dois times da elite europeia, Real Madrid e Manchester City, e não perderam para nenhum dos dois. Empataram com um e eliminaram o outro. Em geral, costuma-se dizer que o Al Hilal é um time europeu fora da Europa. E já já vocês vão entender o porquê. Eles têm jogadores de muita qualidade e de vasta experiência internacional. Então vários nomes que estão hoje no time do Al Hilal são jogadores que frequentam suas seleções, que já jogaram no passado em grandes ligas da Europa, disputaram Liga dos Campeões, e isso faz a diferença. E o que o Fluminense precisa se atentar é que o Al Hilal não é um time que tem um único estilo de jogo. Por exemplo, contra a Inter de Milão, o Fluminense acabou ficando de certa forma confortável no jogo, porque fez o gol muito cedo e depois a Inter que teve que propor o jogo. E todo mundo sabe que a Inter tem dificuldade em propor.
Eles se deram muito bem na Liga dos Campeões agora nessa última temporada, porque contra o Bayern e contra o Barcelona, eles puderam a todo momento explorar os contra-ataques. Quando eles precisaram propor alguma coisa, por exemplo, na final contra o PSG, não deu nada certo. Então isso ajudou o Fluminense. Pegaram a Inter de Milão, que joga de uma maneira muito específica. Qual a diferença pro Al Hilal? O Al Hilal sabe jogar das duas maneiras. Sabem jogar propondo, como eles fizeram contra o Real Madrid na partida de estreia, ficando com a posse, invertendo de um lado para o outro, sendo realmente agressivos, e eles sabem também jogar de maneira reativa, que é o quê? Jogar no contra-ataque. Eles fizeram isso contra o City. O City foi espremendo o Al Hilal no campo deles, mas quando eles precisavam sair em velocidade, tinha escapado do Malcolm, tinha escapado do Al-Dawsari pelo lado esquerdo, tinha escapado do Marcos Leonardo, então é um time que sabe jogar das duas maneiras. Onde o Fluminense precisa ter mais atenção. Agora nós vamos falar sobre os grandes destaques desse time do Al Hilal. E aí agora que eu mostro para vocês o porquê de eles serem considerados um time europeu fora da Europa. Porque esse time que eles têm é um time que tranquilamente jogaria em qualquer liga grande da Europa e tranquilamente jogaria a Liga dos Campeões. São jogadores que têm esse nível. No gol eles já começam muito bem. Em geral a gente diz que um bom time começa por um bom goleiro e o Al Hilal sabe muito bem o que é isso. Eles contam com o marroquino Bono no seu gol, que ontem fez total diferença para que o Al Hilal conseguisse eliminar o Manchester City. Fez defesas decisivas, principalmente quando o Al Hilal ainda perdia a partida. Sem contar que o Bono também é conhecido por ser um grande pegador de pênaltis. Foi assim no futebol espanhol quando jogava no Sevilha e assim também, quem se lembra, na Copa do Mundo a serviço de Marrocos. Na linha defensiva, eles têm mais jogadores de experiência na Europa e que são de ótimo nível. Na zaga mesmo, liderando esse sistema defensivo, eles têm o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que por muitos anos jogou no Napoli, jogou no Chelsea, é jogador de seleção senegalesa e é um jogador que realmente é uma valência desse sistema defensivo. Tem muita força física e é um cara dominante na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Então o Flu tem que ficar ligado nisso. O Koulibaly é um jogador que ele vem como elemento surpresa num escanteio, numa cobrança de falta e costuma gerar perigo. Manchester City que o diga, já que ontem ele fez gol de cabeça. Nas laterais, eles têm dois jogadores que também têm experiência na Europa e são dois jogadores de bastante intensidade. Sabem marcar e dão bastante opção no campo de ataque. São eles, o português João Cancelo pelo lado direito, que tem passagens aí por Manchester City, Juventus, Barcelona, Bayern de Munique. E na esquerda, um brasileiro, o Renan Lodge, que aqui no Brasil surgiu no Atlético Paranaense e na Europa defendeu o Olympique de Marselha na França, Nottingham Forest na Inglaterra, Atlético de Madrid na Espanha e outra, só para vocês terem uma noção do quão intensos esses dois jogadores são. Ontem contra o City, na maior parte do tempo, eles estavam marcando. João Cancelo tendo a dura missão de marcar o Doku, que é muito habilidoso, e o Renan Lodge tendo a missão de marcar o Savinho, que é um jogador muito rápido. E eles não ficaram presos só na marcação. Tanto que o primeiro gol do Marcos Leonardo sai a partir de uma jogada que o João Cancelo faz ultrapassagem. E o segundo gol do Marcos Leonardo sai de um cruzamento do Renan Lodge pelo lado esquerdo. No meu campo, eles têm dois jogadores que eu preciso destacar, que são dois jogadores de muita qualidade e que fazem funções diferentes no time. O português Ruben Neves, ex-Wolverhampton na Inglaterra, e o sérvio Sergej Milinkovic-Savic, ex-Lazio da Itália. Ruben Neves é um jogador de mais contenção. Ele cuida mais da parte da marcação e faz a saída de bola. Tanto que ontem ele estava tão atrás, tão na última linha, que estava quase que como um zagueiro, realmente buscando a bola lá no pé do Bono, no pé do Koulibaly, para poder fazer essa saída. E é um cara que tem muita qualidade no passe. É uma peça de seleção portuguesa. Falando do Milinkovic-Savic, ele é um cara que ajuda na parte da marcação, mas a principal função dele no time é a armação. Então, um jogador de muita qualidade técnica, que ajuda muitas vezes o Al Hilal a sair da pressão, tem o passe longo bom e ele tem muita força física. Então, por muitas vezes, ele que sustenta essa primeira bola para que o Al Hilal consiga respirar. Sem contar que ele tem qualidade também para chegar para finalizar. Olho nesse jogador. Os jogadores do Fluminense vão ter que ter muita atenção com a movimentação dele, porque é um cara que não fica preso em um único lugar do campo. Ele roda tudo. No ataque, o Al Hilal vai enfrentar o Fluminense com dois desfalques importantíssimos. O primeiro é o capitão e ponta esquerda Salem Al-Dawsari. Joga muita bola, é um jogador de seleção da Arábia Saudita, foi muito bem na Copa do Mundo contra a Argentina e é uma das peças de desequilíbrio desse time porque ele é muito habilidoso. Então ele vai para o 1 contra 1,
vai para a jogada individual e costuma levar muita vantagem. Fez gol contra o Pachuca, foi bem na estreia contra o Real Madrid e acabou, de certa forma, ficando fora do Super Mundial por conta de uma lesão na coxa. O outro desfalque importante era do jogador que até então vinha sendo o artilheiro do time, que é o sérvio Aleksandar Mitrovic, que jogou na Premier League também no Fulham, é um jogador de muita força na bola aérea, muita força física e também está lesionado, mas esse já tem um pouco mais de tempo. Com as ausências de Salem e de Mitrovic, o Al Hilal aposta para tentar vencer o Fluminense na dupla de brasileiros que eliminou o Manchester City. O atacante Malcom, ex-Corinthians, e o atacante Marcos Leonardo, ex-Santos. O Malcom joga aberto pela ponta direita, é um jogador de muita força, já foi seleção brasileira, tem muita velocidade, ontem marcou um lindo gol no contra-ataque contra o City. Tem essa explosão, então não é uma boa opção para o Fluminense dar campo para o Malcom arrancar. Falando do Marcos Leonardo, é um jogador jovem, que se posiciona muito bem e passa por um momento especial. Ele tem 28, 29 gols nessa última temporada, em cerca de 40 partidas, e vem bem agora no Super Mundial com 3 gols nos últimos 2 jogos. Marcou contra o Pachuca e fez 2 gols contra o City, sendo um desses gols, inclusive, o da classificação. O lado bom para o Fluminense é que eles têm um zagueiro monstro, que é o Thiago Silva, que já deu conta nessa Copa do Mundo de marcar o Guirassy, ontem de marcar Lautaro Martinez, Marcos Thuram. Então o Marcos Leonardo, mesmo vivendo um bom momento, não é o maior desafio do Thiago na competição. Quais as chances do Fluminense? Pra mim não tem nem pra onde fugir, não tem como eu chegar aqui no vídeo e dizer pra vocês que o Fluminense é o favorito. É claro que o Al Hilal é o favorito, pelo que fizeram contra o Real Madrid e pelo jogo incrível que eles fizeram contra o Manchester City. Só que tem um lado que precisa ser destacado. Pro Fluminense é muito melhor você enfrentar o Al Hilal do que enfrentar o Manchester City. Acho que isso é óbvio. Então o Al Hilal tem sim um favoritismo, mas é um adversário muito mais acessível do que o City. O City é um time que ia empurrar o Fluminense para o campo dele e ficar tocando bola ali na intermediária, pressionando até abrir uma brecha, até sair um cruzamento e o Haaland fazer um gol. No caso do Al Hilal, é um time que ele vai tentar jogar, obviamente, vai levar perigo para o gol do Fábio, mas vai dar ao Fluminense também a chance de jogar. Eles não são esse tipo de time dominante que fica com a posse de bola 70%, 80% do tempo. Então eu acredito que o Fluminense tem chances de passar sim, desde que eles façam um jogo parecido com o que fizeram contra a Inter de Milão, que é o quê? Saber que o adversário tem muita qualidade, abaixar a linha, povoar o meio-campo e quando chegar no campo de ataque, ser objetivo. Não ficar de toquinho pra lá, toquinho pra cá, tem a chance de finalizar, finaliza. Joga a responsa pro outro lado. O Fluminense foi assim contra a Inter de Milão, conseguiu fazer 2 gols nos poucos ataques que teve e foi muito forte na parte da marcação, com as linhas de defesa e meio-campo estando sempre muito próximas. Fazendo isso contra o Al Hilal, eles vão ter dificuldade, porque até então eles fizeram bons jogos contra o Real Madrid e contra o City, mas foram 2 times que deixavam o Al Hilal jogar também. O City, quando não tem a posse, eles descem a linha bastante. Mas, na maior parte do tempo, o Al Hilal conseguia ter chances nas escapadas, tendo campo para correr. Vamos ver como eles vão se sair enfrentando um adversário que desde o começo vai estar com a linha mais baixa. Porque aí, nesse caso, quem vai explorar o contra-ataque vai ser o Fluminense, principalmente na força e velocidade do John Arias. Ou seja, eu acredito que sim, temos a chance de ter um brasileiro pelo menos na semifinal. Depois vou fazer um vídeo analisando o Palmeiras e Chelsea. Mas para esse confronto Fluminense e Al Hilal, estou muito mais otimista do que eu estaria se fosse um Fluminense e City. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, qual é a sua opinião sobre a classificação do Al Hilal sobre o City e conta pra mim se você acredita que o Fluminense pode vir a eliminar o Al Hilal. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, curtiu? Não esqueça do seu like, de se inscrever e de compartilhar. E outra, se você ainda não conhece o aplicativo SofaScore, você confere escalações, estatísticas, horários e resultados lá no app. Link para download na descrição ou escaneando o QR Code, lembrando que ele é totalmente gratuito. Então, se você não curtir, depois só desinstalar. Mas dá uma chance que eu garanto que você vai gostar. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui. Valeu, falou e fui!